Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Quaresma, tempo de conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Queridos, hoje é terça-feira, estamos na quarta semana do tempo quaresmal. O Evangelho que a Igreja nos propõe é o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 5, versículos de 1 a 16. Abra o seu coração. É uma palavra de cura e de libertação, uma palavra de conversão para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nestes pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois de tempos em tempos, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado, e os judeus diziam ao homem curado: é sábado, não te é permitido carregar o teu leito. Respondeu-lhes ele: aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse: eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres no dia de sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados, Mateus capítulo 26. Jesus vai falar sobre a escatologia, sobre a sua segunda vinda gloriosa. E Jesus vai dizer que a balança que ele vai usar para julgar a humanidade é a balança do amor. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestistes, preso, doente, na prisão e fostes me visitar. E os justos perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos assim, te socorremos? E o Senhor dirá: cada vez que fizeste isso ao menor desses meus pequeninos, foi a mim mesmo que o fazes. Em contrapartida, Jesus dirá aos que estão à sua esquerda: ide, malditos, para o fogo eterno. Eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Estava nu, não me vestistes, enfermo, na prisão, e não fostes me visitar. Os condenados dirão: Senhor, quando foi que te vimos assim, não te socorremos? E o Senhor dirá: cada vez que não fizestes isso ao menor desses pequeninos, é a mim mesmo que não o fazeis. Assim, Jesus deixa bem claro em Mateus capítulo 26 que o critério que ele vai usar no nosso julgamento final é a caridade. Aquele que ama o irmão, ama o próprio Jesus na pessoa do irmão. Esse evangelho de hoje nos deixa de boca aberta com a falta de caridade daquele povo. A falta de amor, de caridade, de compaixão, de empatia dos fariseus era tremenda, tremenda. Os fariseus eram homens que se diziam observadores da lei. A lei dizia:
a Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o teu entendimento. Mas a lei também dizia: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esses fariseus que observavam a lei nas minúcias, não observavam o primeiro e o mais importante mandamento, que é o mandamento do amor. Aquele homem estava há 38 anos paralítico diante do tanque de Betesda. Era um lugar místico em que acontecia um grande milagre. Um anjo descia, tocava a água do tanque, e quando a água do tanque se movimentava, a primeira pessoa que fosse introduzida naquela água era curada de qualquer enfermidade que tivesse. E aqui está a tremenda falta de caridade daquele povo. O homem estava ali há 38 anos. A vida média de um homem na época de Jesus eram 40 anos. Ou seja, o homem já estava ali há uma vida inteira, esperando alguém que o mergulhasse na água quando a água se movimentava, mas ninguém o fazia. E se você parar para pensar, para meditar, as pessoas que entravam na água para serem curadas eram pessoas que tinham enfermidades menores e menos graves do que a enfermidade daquele homem. Porque o homem não conseguia se movimentar para ser lançado à água. E as pessoas se projetavam à água, então elas tinham condições de locomoção. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Uma falta de caridade, de empatia. Tremenda. E aí Jesus então cura aquele homem e diz: toma o teu leite e anda. E era dia de sábado. E ele tomando o leite andou. Os fariseus vendo aquele paralítico de 38 anos andando, caminhando, carregando leite, em vez de glorificarem a Deus porque ele estava curado, implicaram com o fato de ele estar carregando leite. Falaram: você não pode carregar leite em dia de sábado. E aí quando eles descobrem que é Jesus que curou aquele homem, em vez de eles glorificarem a Deus e seguirem a Jesus, eles ficam com raiva de Jesus. Porque Jesus curou o homem em dia de sábado. É uma loucura, uma insensatez tão grande, de homens que diziam viver a lei, mas que não eram capazes de terem empatia, de se colocar no lugar do outro. E aqui a gente precisa olhar para nós mesmos. Será que a gente também não tem sido fariseu? Será que diante desses paralíticos todos que tem nos tanques de Betesda do nosso dia a dia, nós encontramos no nosso trabalho, no semáforo, pedindo uma esmola na rua, uma pessoa da nossa própria família que está doente, uma pessoa conhecida nossa que está passando por um problema de depressão, de síndrome do pânico, problema psicológico, enfim, tantas e tantas questões, tantas e tantas pessoas sofrendo, que muitas vezes a gente podia ajudar materialmente dando dinheiro, mas também, sobretudo, ajudar ouvindo, dando um conselho, estendendo a mão, estando presente, dando um abraço. E a gente não faz, porque a gente diz: isso não é problema meu, esse é problema dele. Ele que é culpado, ele que deu causa, então ele que se vire. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Quando foi, Senhor, que te vimos com fome e sede e te socorremos? Cada vez que fizestes isso ao menor desses pequeninos, é a mim que vou fazer. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Quando, Senhor? Cada vez que não fizestes isso ao menor desses pequeninos, é a mim que não vou fazer. Você já entendeu tudo, não é? Seremos medidos e pesados com a trena do amor na balança do amor. Quando você vir alguém sofrendo, se coloque no lugar dele. Assim como Jesus se colocou no nosso lugar ao morrer na cruz. A cruz era para mim. Eu mereço a cruz por causa dos meus pecados. Ele morreu na cruz no meu lugar. Agora, como cristão, como novo Cristo, eu preciso também me colocar no lugar do irmão que sofre e estender-lhe a mão e o socorrer. Senão eu não sou cristão. Senão eu sou fariseu. E você? Você tem sido cristão ou você tem sido fariseu? Pensa nisso. Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.